Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Estou muito feliz de hoje participar com você desta hora feliz de proclamar ao seu coração a preciosa Palavra de Deus. E hoje eu quero tratar de um assunto da mais alta importância para a sua vida. E o tema é: importa-vos nascer de novo. E vou basear esta mensagem no Evangelho de João, capítulo 3, versos de 1 a 7. Vamos ouvir a leitura do texto. Se abrir sua Bíblia comigo, no livro do profeta Obadias. A nossa liturgia hoje está baseada neste livro e nós vamos lê-lo. Este é o menor livro do Antigo Testamento. Nós temos 4 livros na Bíblia que têm apenas um capítulo. Este livro no Antigo Testamento, Judas, 2ª de João e 3ª carta de João. Então são 4 livros pequenos, mas este é o menor do Antigo Testamento. Se você quer saber onde fica, está entre Amós e Jonas. Por ser um profeta menor e o menor dos profetas menores, às vezes ele fica um pouco escondido. Entre Amós e Jonas está Obadias. Está escrito o seguinte: visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilha para os teus pés. Não há ainda entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter passado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão um monte de Esaú, e os da planície aos filisteus,
Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sarafade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgar e o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Eu quero um pouco conversar com vocês sobre o tema: a soberba é a sala de espera da ruína. Irmãos amados, nós não podemos entender este pequeno livro do Antigo Testamento, o livro de Obadias, a não ser que recuemos no tempo e no espaço, mais de 1500 anos. Na verdade, tudo começa quando Isaac se casa com Rebeca, e sendo ela estéril, ora por ela 20 anos, até ela se engravidar. Quando Rebeca fica grávida, ela descobre que as crianças lutam no seu ventre, e ela fica muito desesperada e recorre a Deus, e Deus diz para ela que havia 2 nações no seu ventre, não apenas 2 filhos. Quando nascem os meninos, o mais novo nasce segurando no calcanhar do mais velho, por isso foi chamado de Jacó. E Deus disse para ela que o mais velho serviria ao mais moço. E os meninos então nascem, e os pais não têm sabedoria para criar esses meninos. Diz a Bíblia que Isaac passou a amar mais a Esaú, e Rebeca passou a amar mais a Jacó. E diz a Escritura que o Jacó estava com 71 anos de idade. Pasmem vocês, estava em casa ainda como solteiro, vivendo na barra da saia da mãe. A mãe controlava aquele menino, de 71 anos. E de repente o Isaac, já em avançada idade, resolve alterar o cronograma de Deus, decidindo, mesmo sabendo que o plano de Deus passaria por Jacó e não por Esaú, abençoar Esaú. E a Rebeca toma as decisões de inverter esse fato, dizendo para Jacó, seu filho: você vai se fingir de Esaú, e você vai chegar perto do seu pai, falar como se fosse Esaú, agindo como Esaú, para que você seja abençoado no lugar de Esaú. E assim aconteceu. E Jacó mente em nome de Deus a seu pai, e rouba a bênção que seria, no caso de Isaac, para Esaú. Isso cria uma fissura ainda maior na relação familiar, e diz a Bíblia que Esaú passou a odiar a Jacó, e pensou consigo, e chegou a falar: quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. O grande problema é que os descendentes de Esaú, os edomitas, esse povo que está sendo descrito aqui em Obadias, nunca deixou de odiar os descendentes de Jacó, nunca, nunca. Essa fissura criada dentro da casa de um homem de Deus, perdurou séculos e mais séculos. Chega a ponto de Amós, capítulo 1, versículo 11, dizer o seguinte: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada, e baniu toda misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Para sempre. Primeira lição aqui, como que nota de rodapé: nós devemos ter muito cuidado com os pequenos problemas dentro de casa, porque se eles não forem resolvidos, eles podem se tornar uma tempestade de problemas para as futuras gerações. Uma pequena fissura numa barragem pode gerar uma terrível e perigosa inundação. Quando Israel estava saindo do Egito rumo à terra prometida, diz o livro de Números, no capítulo 20, versos 14 a 21, que Moisés consulta os edomitas que habitavam na região leste
do Mar Vermelho, hoje território da Jordânia, para deixar que Israel passasse por eles, passasse em paz, e pagariam até mesmo a água que os seus rebanhos bebessem. Mas os descendentes de Esaú, os edomitas, recusaram deixar Israel passar pacificamente pelo território deles. Israel teve que dar uma imensa volta por causa dessa recusa. Pois bem, meus amados irmãos, agora acontece um outro fato terrível ainda nessa hostilidade. Quando mais tarde, lá em 586, a Babilônia está invadindo Jerusalém, saqueando Jerusalém, matando os judaítas, os descendentes de Jacó, Edom vai para as encruzilhadas, e dá vivas de alegria, dá pulos de alegria, porque os israelitas estão sendo massacrados, espoliados, e eles mesmos entram entre as pessoas que estão saqueando Jerusalém, para saquearem também no dia da calamidade de Jerusalém. E aqueles que tentavam escapar dos caldeus, dos babilônios, para fugirem, os próprios edomitas os seguravam, ou às vezes mesmo matavam, ou entregavam aos caldeus. Isso foi mal aos olhos do Senhor. Então, agora vem uma profecia contra Edom. E notem vocês o juízo de Deus no versículo 2: eis que eu te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Porque na verdade Deus está ordenando: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. E quando chega essa hora da guerra, Deus diz que você é pequeno, Edom, você é desprezado, Edom. Mas por quê? Olhem comigo, por que vem esse juízo? Primeiro, por causa da soberba de Edom. Versículos 3 e 4, você pode ler comigo a uma só voz os versos 3 e 4, vamos lá? A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Então notem vocês que a soberba nasce aonde? No coração. A soberba do teu coração te enganou. Mas notem vocês que a soberba, ela produz engano. E vejam vocês a presunção da soberba. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Vamos entender isso aqui. Se você tiver um dia a oportunidade de ir à Jordânia, por favor, não deixe de fazer uma visita à cidade de Petra. Petra foi o nome dado pelos conquistadores, não era Petra o nome da cidade, da capital de Edom, era um outro nome, mas os conquistadores vieram, os árabes vieram, lá no 5º século antes de Cristo. Por que eles achavam que eles jamais poderiam ser conquistados? Se você visitar Petra, você vai perceber isso. É uma região rochosa, onde tem cavernas de rocha, tem lugar que você só consegue passar com um animal, não dá para passar uma carruagem, muito grande. Então naquela época as cidades eram amuralhadas, e as muralhas de Edom não eram construídas por mãos humanas, a própria natureza esculpiu nas rochas aquelas muralhas. E eles, à noite, é como se eles estivessem habitando lá no meio das estrelas. Era coisa impossível, inimaginável, pensar que um dia aquela cidade fosse conquistada, fosse tomada, fosse saqueada. Então a posição geográfica deles, a posição estratégica em que eles viviam, dava a eles uma falsa sensação de segurança, de inexpugnabilidade. E eles acharam: jamais nós seremos tirados daqui. Então diz a Escritura que a soberba deles enganou a eles. E olha o que Deus diz no verso 4: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Ou seja, colocar o ninho entre as estrelas era exatamente a sensação que eles tinham à noite. Se você olhasse de longe para Petra, a sensação
é que se misturavam as luzes da cidade com as luzes das estrelas. Então, Deus está mostrando que a soberba da posição geográfica deles, dos seus exércitos, das suas riquezas, naquela situação, dava a eles uma sensação assim: nós nunca seremos derrotados. O que vai acontecer? O juízo de Deus vem, a pilhagem de Edom é completa. Vamos ver. Primeiro, a perda total dos bens, nos versos 5 e 6. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? É claro, qualquer situação hoje é ainda assim. Um ladrão vai no banco, ele consegue roubar parte do dinheiro, mas não rouba todo. O ladrão entra numa casa, numa mansão, ele rouba alguma coisa, mas não consegue levar tudo. Porém, quando os invasores entraram na cidade de Edom, na capital de Edom, eles não roubaram apenas parte das riquezas, roubaram tudo, saquearam tudo, pilharam tudo. É isso que está escrito aí no versículo 5. Ele está usando duas figuras, do ladrão e do vindimador. Quando alguém vai lá vindimar, colher as uvas, ele colhe parte, mas não consegue colher cada cacho, deixa alguns para trás. O que o texto está dizendo é o seguinte: vocês estão se sentindo tão seguros na soberba de vocês, quando vocês forem saqueados, não vai ficar nada para trás, vai ser roubado tudo, vai ser tirado tudo, vai ser saqueado tudo, a perda vai ser total. Olha aí o versículo 6, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. A soberba de fato foi a sala de espera da ruína. Aliás, a Bíblia diz isso, né? A soberba precede a ruína. Mas houve não só perda total dos bens, mas perda total das alianças. Olha o versículo 7. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. O que está acontecendo aqui, irmãos? Como Edom traiu seus irmãos, os descendentes de Jacó, como os descendentes de Esaú traíram os descendentes de Jacó, e eles que eram irmãos não amaram, não ajudaram, não socorreram na hora da calamidade, o que Deus está fazendo é o seguinte: dando pago a eles. Pois bem, aqueles aliados, Edom, que você tem, aqueles com quem você fez acordo e aliança, para serem como que carne e unha com você, seus aliados, seus cooperadores, seus aliançados, pois esses se voltarão contra você, esses entregarão você. Aqueles que comeram pão na sua mesa se voltarão contra você. Você atraiu, você será traído. Você saqueou, você será saqueado. Você fez aliança com os estrangeiros para saquear o meu povo, pois os seus aliados farão aliança contra você para destruir você. Mas tem mais. Olhem comigo, por favor, a perda total da sabedoria no versículo 8. Olha aí na parte final do verso 7, não há em Edom entendimento, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Em outras palavras, meus irmãos, eles deviam ter conselheiros, eles deviam ter pessoas sábias que davam os conselhos para eles: olha, você pode se tornar autossuficiente, muito seguro, porque você está numa região inexpugnável, a cidade está numa situação que jamais alguém poderá chegar aqui e escalar essas montanhas. É só um dia você visitar Petra e tirar algumas fotografias de lá, ou vai no Google aí, bota Petra e começa a olhar como é que eram as rochas, como é que eram as fortalezas naturais, onde aquela cidade estava. O que o texto está nos dizendo é o seguinte: não confie nas suas fortalezas, não confie na posição alta em que você está hoje. Não deixe o seu coração enganar você, por você achar que a sua riqueza, que a sua posição, que a sua função, que a sua localização geográfica, que a posição em que você está hoje pode ser segurança eterna para você. Não é. Não confie naquelas pessoas que lisonjeiam você, dizendo que você jamais será derrubado dessa posição. Não confie.
Mas mais, notem comigo, a perda total do poder militar. Versículo 9: os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Ou seja, toda a estrutura militar, de segurança militar de Edom, entra em colapso. Quando os árabes dominaram aquele local, era inimaginável para eles. Houve uma matança, uma destruição total, houve uma ruína plena. Todos os soldados, toda a força bélica, toda a força militar de Edom virou água diante dos seus invasores, e eles foram arruinados completamente. Mas notem finalmente, irmãos, a perda total da honra, versículo 10: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha, e serás exterminado para sempre. Vergonha, opróbrio, ruína, destruição, devastação completa, final. Por quê? O próprio verso 10 já explica a causa: por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Meus irmãos, Deus está atento às nossas relações interpessoais. Deus é o Deus da justiça. Deus não tolera injustiça. Deus não tolera falta de misericórdia. Deus não suporta que nós hajamos com crueldade com aqueles que precisam de clemência e misericórdia. O Senhor Jesus Cristo disse que não se esmaga a cana quebrada, não se apaga a torcida que fumega, não se tripudia sobre aquele que já está ferido, não se alegra com a ruína do outro, não se celebra a derrota do outro, não se deva ter prazer quando o outro, ainda que seu desafeto, está passando por uma situação de calamidade. Isso mexe com o coração de Deus. Isso desperta a posição, a atitude de Deus de trazer revide vingança àqueles que assim procedem. Vamos ver então, amados irmãos, a crueldade de Edom. Por que está acontecendo esse juízo sobre Edom? Versículos 11 a 14, deixa isso claro. Primeiro, Edom luta contra seu irmão em vez de defendê-lo. Olha o verso 11: no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, ou seja, os babilônios, os caldeus levaram os bens de Jacó, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Estão percebendo isso? Os edomitas, irmãos, eram irmãos gêmeos dos judaítas. Edom e Israel vêm de um mesmo ventre, nasceram no mesmo dia, eram irmãos. E aí Obadias está dizendo que no dia que a Babilônia entrou em Jerusalém para saquear, para matar, para roubar, para espoliar, em vez do irmão Edom estar defendendo o seu irmão, os descendentes de Jacó, eles estão entre aqueles que estão matando, espoliando, saqueando e ferindo. Edom luta contra seu irmão em vez de defender seu irmão. Segundo, Edom se alegra com a derrota do seu irmão em vez de chorar por ele. Olha o versículo 12. Você pode ler o 12 comigo? Vamos juntos? Mas tu não devias ter olhado com prazer o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Irmãos amados, nós não podemos ainda hoje nos alegrarmos com a ruína das pessoas, mesmo daquelas pessoas que nós achamos que são nossos desafetos. Eram irmãos, mas Edom nunca deixou de odiar Jacó. Aquele ódio de Esaú nunca se apagou nos seus descendentes ao longo dos séculos. E agora Deus está dizendo que aquilo que os edomitas fizeram
celebrado, festejado, encheram a boca para dizer bem feito, bem feito, bem feito. Foi muito mal aos olhos de Deus. Então preste bem atenção nisso. Talvez você tenha gente que você fez mal para você, ou gente que um dia machucou você, ou talvez você tenha alguém que você não tenha sentimentos de amor ou afeição. Agora, cuidado para que, se essa pessoa passar uma calamidade um dia, você não celebrar no seu coração. Isso não agrada o coração de Deus. Isso entristece o coração de Deus. É isso que está acontecendo com Edom. Terceiro, Edom pilha os bens de seu irmão no dia da sua calamidade, em vez de socorrê-lo. Olha o verso 13 comigo. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Em outras palavras, não aproveite a fraqueza, a tristeza, a dor, a tragédia do seu irmão para saqueá-lo. É claro que a aplicação é outra, mas vamos parar um pouquinho só para pensar numa situação. Quanta gente se enriquece hoje aproveitando a desgraça do outro? Deus diz: isso não é bom. O Deus que é justo não suporta isso. Aproveitar que o outro está vulnerável, ele não tem condições de agir, de reagir, ou até de sobreviver, e a pessoa aproveita aquela situação e ainda explora mais, massacra mais, saqueia mais. Quarto lugar, Edom ajudou a matar a seus irmãos em vez de protegê-los. Olha o versículo 14. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. Irmãos amados, preste atenção nisso. Onde que eles pararam? Nas encruzilhadas. Para fazer o quê? Para exterminar os que escapassem. Nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. O que estava acontecendo? Quando Babilônia invadiu Jerusalém, é só você ler o livro de Lamentações de Jeremias para você sentir a dor que foi aquilo. Primeiro teve um cerco, não entrava e nem saía nada. As pessoas começaram a morrer de fome dentro dos muros de Jerusalém. A dor foi tão cruel que algumas mães comiam os corpos mortos de seus filhos. Jeremias chega a dizer que mais felizes foram os que morreram à espada do que os que morreram de fome dentro dos muros. E agora pense você que alguns estão conseguindo escapar, fugindo, talvez debilitados pela fome. E lá estavam os edomitas, nas encruzilhadas estratégicas. Quando um judeu tentava escapar, ele ia lá e terminava de matar. Os que eles não conseguiam matar, eles capturavam e entregavam nas mãos dos caldeus para serem exterminados. Deus estava vendo isso. E Deus agora está trazendo o seu julgamento a Edom por causa disso. Pois bem, meus irmãos, olha a retribuição que vem. Versículo 15, a retribuição é Edom. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Você pode ler esse versículo 15 comigo, dizendo: Deus tem misericórdia de nós. Vamos ler o versículo 15? Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Não é para todos nós aqui botarmos a boca no pó? Talvez você diga: pastor, mas eu sou crente, eu sou presbiteriano,
eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu nunca fiz mal feito. Mas você conhece a corrupção no seu coração, não conhece? A Bíblia diz que ele é desesperadamente corrupto. Jesus Cristo disse que é do nosso coração que procedem todo o mau desígnio. E quantas vezes, meus irmãos, pela malignidade do nosso coração, a gente deseja mal, fala mal, faz mal, e o Deus da retribuição diz: pois bem, o seu mal feito cairá sobre a sua própria cabeça. Se você fizer o bem vem sobre a sua própria cabeça. Se você fizer o mal vem sobre a sua própria cabeça. Quem está dizendo isso não é um homem, é o próprio Deus. Mas notem vocês que mesmo o povo de Deus massacrado tem restauração para ele. Olha o versículo 17: mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Oh, irmãos, louvado seja Deus para o povo de Deus, ainda que massacrado, ainda que injustiçado, ainda que espoliado, Deus tem restauração. Louvado seja o Senhor. Ainda que as pessoas intentem mal contra você, ainda que as pessoas façam mal contra você, ainda que as pessoas falem mal de você, ainda que as pessoas aproveitem os seus dias de fraqueza para massacrar você ainda mais, Deus está vendo. Deus é o Deus da justiça, Deus é o Deus da misericórdia. Ele está dizendo: olha, para Jacó vai existir restauração. Dentro do juízo de Deus, notem vocês, versículo 18, você pode ler o 18 comigo? A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles ensinarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. O profeta usa uma linguagem da agricultura, né? Você sabe o que é restolho, não sabe? Pensa numa espiga de milho. Só que ela não tem milho, não tem grãos, tem sabugo e palha. E sabugo e palha são um excelente combustível para o fogo. Lá na roça se usa isso para acender um fogão a lenha. E ele compara Edom como um restolho. E ele compara Jacó e a casa de José como fogo, como chama. O que ele está dizendo é que o juízo de Deus virá sobre Edom. Mas eu quero concluir dizendo, amados irmãos, que a vitória do povo de Deus é certa. É o que diz o versículo 19 e 20. E que o reino que nunca vai ser abalado, o reino que não é o reino soberbo e que vai prevalecer sobre todos os outros reinos, é como termina o profeta Obadias. Se não, veja comigo a última frase deste profeta: e o reino será do Senhor. Os reinos deste mundo são soberbos, eles dominaram o mundo com soberba. Eles mataram, eles espoliaram, eles exploraram, eles massacraram, mas todos esses reinos que dominaram pela força da espada, pela fúria do ódio, todos esses reinos que agiram com injustiça e com violência, eles passarão. Mas o reino do Senhor será eterno. Louvado seja Deus. O reino será do Senhor e do seu Cristo. E este reino vai dominar de mar a mar. E então toda a glória será do Senhor. Porque o Senhor Jesus colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e entregará o reino ao Deus e Pai, para que Ele seja tudo em todos. Como é que nós vamos concluir essa breve mensagem? Eu vou lhes dizer 6 aplicações pessoais. Primeiro, Deus tem zelo pelo povo da sua aliança. Segundo,
O orgulho precede a ruína. Terceiro, ninguém está seguro escarnecendo de Deus e do seu povo. Quarto, aqueles que semeiam o mal, colhem o mal. Quinto, o povo de Deus, mesmo humilhado, triunfará. Sexto, o reino de Deus prevalecerá para sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra foi exposta, e através dela o nosso coração desnudado. Então, Deus, nós te pedimos que Tu nos livres da soberba, que Tu nos livres da crueldade, que Tu nos livres do ódio que não se acalma, que Tu nos livres, meu Deus, de nos alegrarmos com a derrota dos outros, que Tu nos livres, meu Deus, de sermos duros de coração, a ponto de não nos sensibilizarmos nem mesmo com a tragédia que desaba sobre as outras pessoas. Tem misericórdia de nós, para que o mal do nosso coração não caia sobre a nossa cabeça. Tem misericórdia de nós, para que nós sejamos, ó Deus, um povo grato, porque Tu nos amaste, Tu nos escolheste, Tu tens nos protegido, Tu tens nos abençoado, Tu tens nos guardado, e temos a promessa de que ainda que passemos por vales e provas e grandes tribulações, Tu és o Deus da nossa restauração. Glória ao Teu nome, porque o Teu reino, Senhor, ainda que tantas vezes não percebido neste mundo, há de triunfar sobre todos os reinos da terra, e o reino será do Senhor e do Teu Cristo. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus.